Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um período chamado Renascimento. O nome dessa época foi dado por Francesco Petrarca, devido às mudanças que começaram a ocorrer ao final da Idade Média. O Renascimento foi uma época de grande riqueza cultural, artística, religiosa e de muitos outros avanços para a humanidade. O ser humano passou de adorador passivo que vive em função e em adoração a Deus para criador de si mesmo, ativo e singular. Várias pessoas de diversas áreas do conhecimento foram revolucionárias nesse período. Filósofo e matemático francês, autor da famosa frase "penso, logo existo". Ele deixou um grande legado de influência por séculos devido às suas dúvidas. Um dia Descartes se perguntou: o que é que me prova que isso que percebo do mundo é real? Nenhuma resposta satisfazia ele, pois ele sempre encontrava uma brecha pela qual ele poderia estar sendo enganado. Ele levava essas dúvidas muito a sério e as analisava metodicamente. Inclusive, ele não acreditava nem em seus próprios sentidos, devido aos relatos de ilusões de ótica e percepções enganosas. Ele também chegou a cogitar que ele poderia estar sonhando e que assim que acordasse perceberia que tudo não passou de uma ilusão, ou que também poderia estar sendo iludido por um gênio maligno enviado por um deus enganador. Até que ele se deu conta de uma constatação que ele não poderia duvidar, que era o fato de que naquele momento ele estava duvidando. Então a sua única certeza era a dúvida. Meio contraditório, né? Mas ao duvidar, ele estava pensando, raciocinando para buscar as respostas das suas dúvidas. Sendo assim, o pensar tornou-se a primeira certeza da filosofia cartesiana. E foi daí que surgiu a frase cogito ergo sum, penso, logo existo. Para Descartes, a razão é anterior a qualquer outra coisa, a fundadora da existência humana. E em consequência dessa conclusão, houve o surgimento de uma importante corrente filosófica, chamada racionalismo. Outra consequência importante para a psicologia foi a divisão que Descartes fez do cogito. Ele descreve que pode compreender dois componentes de si. Res cogitans, que seria uma coisa que pensa, e res extensa, que seria uma coisa que ocupa espaço. E essa seria justamente a divisão de mente e corpo tão discutida na psicologia. Para Descartes, a res extensa, ou seja, o corpo, era apenas um mecanismo que recebia ordens da res cogitam, ou seja, a mente. E essa visão de corpo mecânico foi um impulso para a retomada de uma doutrina chamada mecanicismo. Essa doutrina compreendia as coisas como um grande mecanismo. E com isso também surgiu o reducionismo, que seria dividir o todo em partes menores, e também o determinismo, que é o princípio segundo o qual uma coisa define o movimento de outra em uma relação de causa e efeito. Esses três conceitos se complementam. É como se fosse uma máquina. A máquina seria o grande mecanismo. Reducionismo seria você observar as partes dessa máquina, ou seja, as peças dessa máquina, como que cada peça funciona. E o determinismo seria saber que o movimento de determinada peça da máquina interfere no movimento da próxima peça e assim sucessivamente. Outra corrente filosófica que surgiu foi o empirismo,
que é a filosofia que só reconhece o conhecimento que vem a partir da observação e da experiência, o que é o contrário do que Descartes acreditava. Mas ambos construíram a base da ciência do futuro. Outras linhas de pensamento também apareceram na filosofia da época, como o materialismo, que é a tendência de acreditar em apenas nas coisas que são materiais, físicas, concretas. E também o positivismo, que era uma doutrina materialista que acreditava apenas nos fenômenos observáveis. E também o associacionismo, que se baseia na associação de ideias. Ou seja, entende que pode se associar ideias simples para formar ideias complexas. E por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like.